Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Alves, você está aqui no Anatofísio. Hoje a gente vai dar continuidade no assunto sobre articulações, mas antes gostaria de convidar você para conhecer o nosso Instagram, que é o Instagram @anatofísio, e também pedir para você se inscrever no canal, deixar sua curtida e seu comentário do que você gostaria de ver, do que você tem achado dessas videoaulas e tudo. Mas então, bora para a vinheta e bora para a aula de hoje. Como eu falei, a gente vai acabar dando continuidade hoje nos assuntos de articulações. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos, que é sobre morfologia articular e sobre classificação funcional. E aí você começa a pensar, tá, mas a gente já viu um pouquinho sobre esse negócio de classificação, eu lembro de ter visto isso antes. Realmente a gente já viu. Só, o que acontece? Hoje a gente vai ver um pouco melhor ainda sobre a classificação que a gente fala monoaxial, biaxial e triaxial. A gente vai entender um pouquinho sobre isso e vai entrar na morfologia. Então, como eu já falei, a gente vai ver sobre essas funções articulares, aí mono, bi, triaxial, e também vamos falar sobre a morfologia das articulações, que são o quê? As articulações de forma plana, de forma gínglimo ou dobradiça, trocoide, condilar, selar e, por fim, a esferoide. E a gente vai entender um pouquinho dessas articulações, porque depois a gente vai falar sobre cada articulação do nosso corpo e é preciso a gente entender, então, esses conceitos, para que quando a gente for falar, por exemplo, da articulação entre a clavícula e o externo, né? Externo-clavicular, por exemplo, ou articulação acromioclavicular, a gente precisa de ter noção do que é o movimento que ela faz, para a gente saber se ela é mono, bi ou tri, e para a gente também saber se ela é do tipo plana, se ela é do tipo gínglimo, e por aí vai. A gente vai começar um pouquinho sobre isso, e isso vai ficar, acho que, um pouco mais claro ao longo dessa aula. Então, quando eu estou falando de uma articulação monoaxial, a primeira coisa que vem na nossa cabeça de mono é um. Ok, então vão ser aqueles tipos de articulações que realizam movimentos em um único plano. Lembra quando a gente estudou os planos lá no início das primeiras aulas? A gente tá falando sobre eles. Por isso que eu falei que lá no início aquele básico era importante pra gente, porque agora a gente começa a pegar ele novamente. Então, quando essas articulações elas realizam o movimento somente em um plano, a gente fala que essas articulações elas têm um grau de liberdade. Então, mono, um grau de liberdade. E o que acontece? Olha isso. As articulações que só vão permitir nessa situação flexão e extensão. Um desses exemplos de articulações monoaxial é a articulação do cotovelo, digamos assim. Depois a gente vai entender um pouco melhor sobre essa articulação do cotovelo, vai ver um pouco mais de detalhes, né? Porque aí tem junções em alguns ossos, a gente vai ver as diferenças, os nomes, né? De uma forma bem comum a gente fala articulação do cotovelo, mas nessa região a gente vai ter, entre aspas, mais de uma articulação. Porque, por exemplo, eu vou ter uma articulação entre o húmero e a una. Eu vou ter uma articulação entre a una e o rádio. Então, já temos duas articulações aí, a gente vai ver isso depois com mais detalhes. Mas por que eu falo que ela é uma articulação nessa situação monoaxial e faz só extensão e flexão? Faz o seguinte, eu só mudar de tela para me mostrar para vocês isso. Olha para vocês verem, pra vocês terem uma noção. Se você esticar o braço, vou fazer assim, ó, você consegue que a gente consegue fazer a flexão, aquele que a gente falou lá atrás que diminui o ângulo, mas a gente faz também a extensão, que aumenta esse ângulo. E aí o que acontece? Eu tô falando, então, ó, somente um plano que eu tô trabalhando. Depois, mais pra frente, a gente vai voltar a falar sobre cada articulação. E aí, quando a gente for falar de cada articulação, a gente vai lembrar qual plano essa articulação trabalha, se ela é mono, se ela é bi, se ela é tri, tudo bonitinho, o nome da articulação, pra gente entender isso um pouco melhor. Tá? Mais pra frente, no próximo vídeo, a gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe e vai ficar bem mais claro e bem mais tranquilo de vocês entenderem. Agora, voltando aqui então para a nossa classificação funcional, a gente viu que a monoaxial
é aquilo que vai realizar o movimento somente em um plano. Só que eu também vou ter as articulações biaxiais. Quando eu estou falando dessas articulações biaxiais, eu estou falando que são aquelas articulações que realizam o movimento em dois eixos ou em dois planos. E aí, vocês lembram que a gente também trabalhou essa questão de eixo, de plano? A gente vai entender isso depois com um pouco mais de detalhes. Alguns autores trazem só como eixos, outros trazem só como os planos, mas vai fazer sentido, não tem problema. Então, lembra que está relacionado com 2. E se está relacionado com 2, eu vou ter o quê? 2 graus de liberdade. Por fim, a gente vai ver que essa articulação ela vai realizar a extensão, a flexão, a adução e a abdução. Um dos exemplos que eles falam pra gente é da articulação radiocárpica, que elas vão ser biaxiais, porque eu vou conseguir fazer, né? Todos os movimentos, flexão, extensão, né? Adução e abdução, que é aquilo que a gente viu também relacionado da adução. É o fato de que aduzir, ela aproxima da linha média. A abdução, abrir, ela afasta da linha média. Só que vocês lembram também que a gente viu isso em relação a esse movimento do punho? Lembra que a gente viu isso como desvio unar e desvio radial? Então é o outro ponto que eu puxo aqui para a gente lembrar, né? Que o termo mais correto seria desvio unar e desvio radial, pensando assim, mas que tem alguns autores que ainda vai trabalhar isso como adução e abdução. Por fim, eu vou também ter aí as articulações triaxiais. Essas articulações triaxiais, elas vão realizar, então, o movimento em torno dos 3 eixos. Então, elas vão estar relacionadas com os 3 planos. A gente vai entender depois isso com um pouco mais de detalhe para ver cada articulação e aprofundar nisso. Mas a gente vai indo desse básico para fazer um pouco mais de sentido. E a gente vai trabalhar, então, com 3 graus de liberdade. E elas vão fazer o quê? Flexão, extensão, abdução, adução e vai permitir também uma rotação. Sabe qual que é a articulação muito típica disso? Articulação. Presta atenção. Do braço, lembra que a gente viu esse movimento aqui nas outras aulas? Que a gente foi falando sobre qual era o processo de circundação e tudo mais? Lembra disso? É um exemplo. E também a nossa articulação coxo-femoral, ou que a gente às vezes fala muito comum, é a articulação do quadril. Eu espero que vocês tenham gostado. Era basicamente isso, da gente ver essa parte mais inicial. E no próximo vídeo eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os tipos, né? Sobre a morfologia mesmo dessas articulações. Dela ser selar, dela ser condilar, gínglimo, que também é chamado de dobradiça e tudo mais. A gente vai entender isso um pouco melhor. Então, muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero você no nosso próximo vídeo. E abraço, até a próxima. Tchau, tchau.